Amém, meus queridos e amados irmãos. E olha, nosso tema de hoje é justificados em Cristo. A nossa lição de hoje vai falar sobre justificação. Eu quero deixar aqui uma pergunta para você que está, tá certo, aí nos acompanhando, e você vai participar conosco, né? Vai mandar aí também a sua participação. A nossa irmã Andréa Carla, né? Que Deus abençoe, nossa irmã Rosa Rufino, entre outros irmãos que estão também ligadinho conosco. Olha, nós vamos falar hoje sobre justificados em Cristo. Então, um dos pontos importantes que nós precisamos trabalhar, meu diácono Flávio, é a questão da definição, não é, da palavra justificação. Nós vamos trabalhar aqui sobre o que é justificação, como esta justificação foi executada, não é, como essa justificação também ela é aceita diante de Deus, porque trata-se de a justificação de um pecador. E aí, como é que essa justificação ela é então aceita diante de Deus? E nós também iremos falar sobre alguns resultados da justificação, tá certo? Sobre a vida cristã. E por fim, também faremos, né, um paralelo que há entre Adão e entre a pessoa de Cristo, tá certo? E eu quero assim convidá-lo para que você esteja conosco aí e possa, né, junto conosco, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Olha, eu considero o tema dessa lição de hoje um dos temas extremamente importante. É de extrema importância o crente entender a questão da justificação. Como o cristão é justificado? Por que é justificado? Qual a necessidade de justificação? É extremamente importante você entender e compreender esta verdade, tá bom? Vamos assim então para o nosso tema de hoje, e a perguntinha que eu faço para você interagir é: como nós podemos ser justificados? O que é justificação? Você sabe o que é justificação? Se você sabe o que é justificação, deixa aí, tá certo, seu comentário, deixa aí a sua observação, tá certo, aqui no nosso estudo de hoje, tá bom? O que é justificação, tá bom? Deixa aí a sua resposta, né? E o que significa então ser justificados em Cristo Jesus? Você vai comentar aí, daqui a pouco a gente volta respondendo algumas perguntas, se surgir também dúvida, né, os irmãos podem deixar também aí a sua pergunta. Eu quero convidar o diácono Flávio Castro para fazer a leitura do versículo-chave de hoje, que está em Romanos capítulo 5, verso de número 8. O nosso texto-chave, que é o texto, nós vamos abordar todo Romanos capítulo 5, mas o texto de número 8, o verso de número 8 é o nosso versículo-chave de hoje, tá bom? Vamos assim então para a leitura do nosso versículo-chave. Romanos capítulo 5, verso de número 8. Glória a Deus. Vamos assim fazer a leitura do texto-chave, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, queridos? Então, aqui é o nosso texto base, né? Nosso texto-chave, embora a gente vá falar de todo o capítulo de número 5 de Romanos. Eu quero aqui abordar alguns princípios introdutórios. Daqui a pouco o nosso diácono Flávio vai falar com você aqui o que é justificação, tá certo? Vai dar aí a definição para os irmãos de justificação. Eu gostaria aqui de introduzir esta lição, né, mostrando para os irmãos o que a gente já viu e já foi abordado até aqui, não é? No capítulo 1, Paulo mostra que os homens são indesculpáveis, tá certo? Tanto judeus como gentios, em especial os gentios, são indesculpáveis diante de Deus. No capítulo de número 2, nós vamos ver que Paulo mostra que não há nenhuma vantagem em ser judeu, certo? Porque tanto judeus como gentios estão também debaixo do pecado. No capítulo 3, Paulo mostra que todo mundo é pecador. Todos são pecadores. Ele vai chegar a dizer que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. No capítulo de número 4, Paulo começa agora a apontar o caminho da justificação. E ele começa a ensinar agora o caminho da justificação. E no capítulo 4 ele nos dá alguns exemplos. Ele cita, por exemplo, Abraão, que foi justificado antes da lei. E ele vai ser justificado exatamente por
crer em Deus. E ao crer em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, sem qualquer obra da lei. No capítulo de número 5, Paulo nos explica o que é justificação e também vai mostrar para a gente os resultados da justificação e também nos mostra, não é, o processo ou como se dá também a nossa santificação, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai estudar, né, compreender esta verdade, né, e aí a gente vê que Paulo ele vai encerrar o capítulo de número 5 fazendo um contraste entre a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo, tá certo? Tudo ok até aqui? Vamos dar prosseguimento. Meu diácono Flávio, justificação, né? O que é justificação? Qual é a definição de justificação? Glória a Deus. Para podermos entendermos sobre a justificação, amados, nós precisamos entender desde tudo começou. Desde quando o pecado ele entrou na vida do homem, o pecado ele só trouxe desgraça, só trouxe coisas ruins. E através desse pecado houve a nossa separação, a separação do homem para com Deus. E diante dessa separação, nós obtivemos automaticamente a ira de Deus. E a condenação para as nossas vidas já era certa. Só havia um jeito, só havia uma forma certa de nós sermos aceitos diante de Deus. E qual seria essa forma? Era sendo nós justificados por Deus. Então, o que é justificação? Justificação significa declararmos juntos. A nossa lição ela vai dizer que William Hendricks ele vai definir essa palavra de justificação como declarar-se justo, através do ato gracioso de Deus. Ou seja, nós não merecemos, mas Deus, ele vai nos declarar justo através do seu ato gracioso que foi unicamente efetuado ali por Cristo na cruz do Calvário. E através desse ato, desse feito que Cristo fez por nós na cruz, nós vamos ser declarados justos. E dessa forma é que nós somos aceitos diante de Deus. É dessa forma que a palavra justificação, ela tem significado. É Deus nos declarando justo através do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Amém? Tendo entendido, né, o que é justificação, é importante você também entender, né, quando a gente olha para essa cena, meu diácono Flávio, parece até uma cena jurídica, não é? Onde nós estamos nos bancos dos réus, Deus é o juiz, não é? E Jesus é o nosso advogado e também ele é aquele que assume a culpa por nós, não é? E aí é interessante a gente ver que nessa cena, né, jurídica em que nós presenciamos, entender a justificação, como o nosso diácono Flávio colocou, o que é justificação é extremamente importante, porque quando nós olhamos Deus, não é, perdoando, olhando para o ser humano pecador como alguém que não tem pecado, não é, e Jesus o declara, né, sendo justificados, né, ou seja, quando nós somos declarados justos diante de Deus, é preciso a gente entender que em nada isso mancha, né, a justiça de Deus, não é? Isso em nada mancha a justiça de Deus. Por quê? Talvez a nossa pequena compreensão, né, a gente pensa assim: como Deus justo pode justificar um pecador, não é? Não tornaria Deus um juiz injusto, não é? Não tornaria Cristo injusto em justificar um pecador? Porque imagine um crime, não é? E o criminoso no dia do julgamento é declarado justo. O que é que você diz para o juiz? O que é que você pensa acerca do juiz? Você vai dizer que ele foi injusto. E a pergunta que eu faço é: será que o fato de Deus nos justificar não torna então Deus injusto ao nos ver apesar de sermos pecadores, ele então nos declarar sem pecado, né? Ou seja,
nos declarar justos, sem culpa, né? Sem pecado, sem culpa, nos declarar sem culpa? É claro que não. Como bem colocou o nosso diácono Flávio, né? Quando nós olhamos para o sacrifício na cruz, para o que Cristo fez na cruz, Ele paga o débito, Ele paga a conta. O que é que está acontecendo na verdade? Vou pedir para o nosso diácono ler Romanos 8, verso 1, para que você compreenda como foi que essa justificação ela foi executada em nossa vida. Romanos 8, verso 1. Diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a carne, mas agora anda segundo o Espírito. O que é que nós compreendemos aqui? É que Deus, Ele nos deu, não é? Ou seja, Deus deu a nós a justiça de Cristo, querido. Deus nos deu a justiça de Cristo. Então, por isso que quando Deus ele olha para o ser humano, sobre o ser humano repousa agora a justiça de Cristo, de tal forma que já não há, meu diácono Flávio, nenhuma condenação para quem está em Cristo, não é? Mas o sacrifício de Cristo na cruz não apenas nos justifica, como também a justiça de Cristo é imputada sobre nós, pecadores. E aqui responde aquela questão, meu diácono Flávio. Por exemplo, por que Cristo ele veio à terra? Por que Cristo ele veio à terra? Será que Cristo veio à terra? Aí a resposta mais comum que a gente ouve: pastor, Cristo veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Sim, mas pare para pensar comigo. Se Cristo veio à terra para morrer pelos nossos pecados, por que ele não veio direto para a cruz? Porque ele precisou viver 33 anos aqui na terra como um homem. Por quê? E aí a resposta está exatamente nesse contexto, de que ele precisava viver, cumprir a lei, sem qualquer pecado, viver uma vida de justiça, para que na morte dele na cruz, nosso pecado fosse imputado sobre ele, mas também na sua ressurreição, a justiça dele fosse imputada sobre nós. E por isso que quando Deus ele olha para nós, pecadores, ele vê em nós a vida de Cristo. Por isso que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí quando Deus olha para nós, vê em nós a justiça de Cristo. Ou seja, já não há mais nenhuma condenação, mas nós somos justos diante de Deus. Dessa forma, querido, quando Deus ele nos vê, não é? Ele vê primeiro a justiça do Filho em nós. E essa é uma resposta, né, graciosa do amor de Deus e de Cristo por nós, né, derramado, né, por nós, né, através do seu sangue, né, que foi vertido na cruz do Calvário por nossa vida, tá bom? Então essa é a maneira como a justificação ela é executada. Agora, nosso diácono Flávio vai comentar aqui sobre a aceitação da justificação. Como a justificação ela foi aceita, não é? Como é que a justificação ela foi aceita? Como é que nós podemos compreender a aceitação, né, dessa justificação? Bom, a justificação ela aceita quando o crente é justificado por meio e abençoado por meio da fé. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, e os irmãos que puderem acompanhar, Efésios capítulo de número 2, e o versículo 8 e o 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E veja, irmãos, que o crente ele é abençoado, justificado exatamente por meio da fé. Tem várias pessoas que acham que a justificação de Deus ela vem através das obras, ela vem através dos seus feitos. E é por isso que dizemos que o tema principal da carta é a justificação pela fé em Cristo, porque esse é o principal intuito. É através da fé que nós somos justificados. Deus nos tornou aceitáveis por meio de Cristo, e Ele também leva o pecador a aceitar
humildemente o sacrifício de Jesus em seu lugar, pela ação do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a aceitação dessa justificação, ela tem os seus itens, ela tem os seus tópicos, e nós não podemos jamais esquecer disso, que ela vem através da fé em Cristo, e não pelas nossas obras, e é Deus que nos faz, nos traz essa aceitação diante dele, não pelos nossos próprios sacrifícios. E como nós observamos, pastor, tem várias pessoas que acham que tem a sua própria justiça, que é através da sua justiça que ele obtém essa aceitação. E não é dessa forma que Deus vê essa aceitação. Essa aceitação, ela é justamente por meio da fé que nós obtemos em Cristo. Muito bem colocado, Diácono Flávio, porque muitas pessoas pensam que a salvação dela é proveniente de seus méritos, não é? Tem pessoas até que, como eu comentei na semana passada, dizem assim: ah, pastor, meu esposo já é quase crente, não é? Afinal de contas, ele já não bebe mais, nem fuma mais e nem vive em festas, né, em bares. E aí você já começa a associar que essa pessoa já é quase crente. E a gente falou aqui na semana passada sobre a graça comum, não é? A graça comum, ela é derramada sobre todos os homens, sobre justos e injustos. A graça comum é a capacidade que Deus dá a cada ser humano de fazer o bem, porque mesmo após o pecado, o homem ainda carrega no seu ser, né, um respingo, né, da imagem de Deus nele. Mas observe que a salvação, né, como o nosso diácono Flávio colocou, a aceitação dessa justificação, ela é exclusivamente pela fé. Fé esta, que segundo o texto que o nosso diácono leu, ela também é concedida pelo próprio Deus. O texto deixa isso bem claro. Vamos então ver agora a partir... Ia comentar, Flávio? Pode ficar à vontade, viu? Não, é que assim, o apóstolo Paulo, ele quando vem em decorrência, né, até esse capítulo 5, você vai observar que o apóstolo Paulo, ele vai mudar a sua linguagem. Você vai ver que as primeiras questões ele vem tratando a forma dos tribunais, e daí então ele vem mudando a sua linguagem até chegar nesse capítulo 5. Daí então essas questões, como nós observamos, ele vem tratando sobre a culpa, sobre o julgamento, sobre a natureza do pecado e a necessidade do castigo. E daí então Paulo ele vem tratando, e através desses tópicos nós vamos percebendo assim que a justificação ela não se dá, porque um capítulo ele vem encaixando com o outro, e daí então nós vamos observando que essa justificação que Deus ele nos dá não depende de nós, e daí então ela vem através da fé que obtemos em Cristo. E é muito interessante que essa carta que nós estamos estudando, ela vai inteiramente se encaixando capítulo a capítulo, até esse capítulo 5. É verdade, né? E a partir do capítulo 5, meu diácono Flávio, a gente já vê, né, Paulo mostrando para a gente, né, o resultado da justificação. E aí a gente vê, né, eu gostaria de convidá-lo, né, para que você possa abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5, ver aí agora a questão do resultado da justificação. O que é a justificação? Ela traz para nós como resultado. Gostaria de ouvir aí a sua participação, tá bom? Deixa aí seu comentário. Quais são os resultados da justificação? Na sua opinião, quais são os resultados da justificação? Você vai aí deixar o seu comentário. A gente vai fazer aí esse comentário, né, a partir de Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11. Né? A gente já aprendeu aqui que nós estamos livres da condenação eterna, recebemos, né, vários outros benefícios provenientes do sacrifício de Cristo por nós, né, revelado na pessoa de Cristo. E agora a gente vai falar um pouco sobre os resultados da justificação. E eu gostaria que você deixasse também aí o seu comentário, não é, sobre esse tema, sobre essa pergunta, tá certo? E você pode então deixar aí
para que a gente possa aqui interagir com você. Quais são os resultados da justificação? E aí, meu diácono Flávio, enquanto os irmãos respondem, porque há vários resultados, a gente vai comentar sobre o primeiro, né? O primeiro resultado da justificação está no versículo de número 1. Eu vou pedir para o nosso diácono Flávio ler aqui também. Pode já tecer um comentário, né? Romanos capítulo 5, verso 1. Pronto. Nós podemos observar aqui no capítulo 5, verso 1, o resultado vai ser: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, esse é o primeiro resultado dessa justificação, porque Paulo ele vai realizar esses propósitos e ele vai conciliar como bênçãos para as nossas vidas. Porque, queridos, muitas das vezes a gente precisa entender que a nossa justificação não é apenas uma garantia que nós vamos morar no céu, uma simples garantia. E quando nós se apegamos a essa simples garantia, nós se tornamos aqueles crentes mesquios, porque a nossa vida aqui na terra não é só apenas uma garantia que nós vamos morar no céu. Mas quando Paulo ele vai escrever aqui sobre essas bênçãos, e veja como o texto ele vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa é a primeira bênção que nós somos agraciados pela justificação, irmãos. Paz, que no vocabulário grego significa eirene, que traz aqui uma tradução regular ao hebraico shalom, né? Como a gente pode observar, é um termo que a gente acompanha, a gente conhece bastante. Shalom, a paz, traz justamente esse significado, que pode assim também trazer várias traduções para a nossa língua, porque significa, ela tem a tradução aqui que pode trazer uma variedade, como harmonia, unidade, ordem, repouso, e veja o quão nós somos abençoados através dessa paz que nós somos justificados. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, essa paz ela vai trazer um repouso, ela vai trazer uma harmonia, ela vai trazer justamente esses aspectos em nossas vidas. E irmãos, a pessoa que é salva, ela precisa andar em harmonia, ela precisa viver em paz. E é justamente essa justificação que Paulo ele escreve aqui. Tem algumas versões que vai dizer: temos e tenhamos paz com Deus. E a pessoa não salva, irmãos, ela é inimiga de Deus. E essa paz que Paulo ele vai trazer aqui como uma das bênçãos é a paz que deve repousar em nossas vidas. E perceba o quão importante é essa primeira bênção que é feita aqui através desse versículo 1. Também uma colocação, né, que eu queria fazer aqui ainda no versículo 1, meu diácono Flávio, sobre paz com Deus. Não é? A gente vê que alguns irmãos, eles vivem meio que atribulados, né, aperreados, sem paz, inquietos, às vezes perturbado, inclusive, não é, com as suas lutas pessoais, né, suas batalhas espirituais. Mas é interessante a gente observar, né, sobre a questão do perdão dos pecados, porque a gente sabe que o pecado é o que causa a separação entre Deus e os homens, né, e coloca o homem então nesse estado de guerra com Deus, porque quando você peca, você está em guerra com Deus, você declarou guerra com Deus. Quando você peca, você então se torna através do pecado, né, você é inimigo de Deus, está separado de Deus. Mas observem, querido, que o sacrifício de Cristo na cruz traz para nós a justificação, como primeiro resultado, traz para nós a paz. Ou seja, na cruz, Cristo ele nos perdoou, não é? Nos perdoou. E é interessante que o sacrifício de Cristo na cruz cobre, não é, 3 aspectos do perdão. Primeiro, nós percebemos que o sacrifício na cruz de Cristo, perdoar os nossos pecados passados, ou seja,
quem é justificado de pecados cometidos, né? Então, o sacrifício de Cristo na cruz nos perdoa de pecados passados, e é isso a gente chama de justificação. Mas o sacrifício de Cristo na cruz também perdoa os nossos pecados no presente, e a isso a gente chama do processo de santificação. E também o sacrifício de Cristo na cruz, através da justificação, nos perdoa os pecados futuros, né? E a isso a gente vê que futuramente nós seremos então separados, né, de uma vez por toda deste corpo fadado ao pecado, desta natureza pecaminosa, e então herdaremos uma natureza glorificada, e a isso a gente chama de glorificação. A segunda bênção, né, da justificação, muito bem colocada aqui pelo nosso diácono Valdemir, ele fez logo uma lista aqui, não é? Nosso diácono Valdemir, que também é professor da Escola Bíblica Dominical, está aí afiado aí, respondendo aí as perguntas também com a gente. Você que estará aí participando também pode deixar aí o seu comentário, tá certo? Nosso segundo resultado, né, da justificação, meu diácono, é justamente acesso com Deus, né? Está no verso de número 2. Nosso diácono Flávio vai estar aqui também compartilhando com os irmãos. Verso 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é o segundo, e a verdade sobre estas coisas que fazem. Romanos 5, verso 2. Ele estava lendo outro capítulo aqui. 5, verso 2. Pode apoiar aqui, Flávio. Mais para frente. Diz assim: pelo qual também temos a entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e não gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, vamos observar aqui a nossa segunda bênção sobre que nós temos através da justificação. Nós podemos ver que a Bíblia ela vai dizer pelo qual também temos essa entrada pela fé. Entrada essa, irmãos, que é o acesso que nós temos, o acesso que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus na cruz. E essa entrada, eu fiz uma anotação aqui que eu quero trazer. Esse termo aqui, entrada, ele significa permissão para entrar na presença do rei. E através dessa entrada, Cristo morreu por nós na cruz, e através desse sacrifício nós temos a permissão de entrar diante da sala na presença do rei. E esse acesso, irmãos, foi um acesso que teve o seu preço, que teve o seu sacrifício, porque Cristo, ele pagou através do seu sacrifício essa entrada. E a nossa lição aqui, ela vai citar aqui o texto de Efésios 2, e eu quero assim também fazer a leitura. Efésios capítulo 2, esse capítulo 2 e o verso de número 8, que diz assim: porque pelas graças sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Foi o texto que nós havíamos lido anteriormente. E veja que a graça, ela só tem um meio, fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Esse sacrifício que Deus nos deu como um dom, foi justamente esse acesso. Esse acesso, através do seu sacrifício, nós temos um grande acesso para que a gente possa entrar no trono da graça. No livro de Hebreus vai até falar também sobre esse trono da graça, sobre o nosso Senhor, que é o dono proprietário, que ele intercedeu junto ao Pai por nós através do seu sacrifício. É o seu único sacrifício que assim nos deu esse livre acesso para que a gente possa adentrar diante do seu trono e que a gente possa chegar lá e desfrutar das bênçãos maiores que Cristo tem reservado por nós.
A terceira bênção, né, o terceiro resultado da justificação é a esperança nas tribulações. Veja comigo, por gentileza, Romanos capítulo de número 5, verso 3 até o verso de número 5. Olha o que é que diz Romanos 5, verso 3 ao verso 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Observem que a justificação, primeiro, nos dá paz com Deus. Segundo, nos traz acesso a Deus. E, em terceiro lugar, essa justificação, ela também produz em nós esperança. Esperança. E observem que esperança nas tribulações aqui, mostra, a maneira como o crente ele pode então, se gloriar mesmo em meio aos sofrimentos. Por quê? A dor, o sofrimento do tempo presente em nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Vou pedir para o nosso diácono Flávio ler Romanos capítulo 8, verso 35 ao verso 39, onde Paulo mostra, que até mesmo no meio do sofrimento, um cristão ele pode se gloriar, ele pode se alegrar. Por quê? Porque ele sabe que esta vida aqui ela é passageira, não é? Esta vida aqui ela é curta, tá certo? Nós não pertencemos a essa terra. Esse cristão ele morre aqui, não é? Ele parte dessa vida aqui, né? Ele termina a sua labuta aqui, é que ele vai para casa de verdade, não é? Ele estava aqui somente de peregrinação. Quando ele parte dessa vida, aí sim ele vai para o seu lar de fato, ele está indo para a sua casa de fato. Romanos 8, verso 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Note que Paulo, ele vai dizer para a gente que nada, absolutamente nada, o separa do amor dele, do amor de Cristo Jesus, do seu relacionamento com Cristo. E é interessante também que Romanos capítulo 5 fala, não é? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele está falando aqui de provas terrenas. E aqui, meu diácono Flávio, eu acho interessante a gente fazer uma distinção, porque Paulo se gloriava nas suas próprias tribulações. Tem muito crente que diz assim: pastor, eu estou passando por uma tribulação, pastor. Mas quando a gente vai aconselhar, vai escutar o irmão, a gente percebe que a tribulação que ele está passando é uma compra que ele fez, além daquilo que ele podia pagar e não está conseguindo pagar. Ele chama de tribulação. Ele chama de tribulação uma crise pessoal, um problema pessoal. E quando a Bíblia fala aqui de tribulação, é preciso a gente entender que está falando da tribulação por obedecer a Cristo, por obediência a Cristo. Porque muitas pessoas às vezes não entendem isso. Nas tribulações aqui que Paulo se refere, tribulações que são provenientes da obediência a Cristo. Inclusive, Pedro ele vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 14, verso 15, ele vai falar que
Se alguém sofre porque matou alguém, porque cometeu homicídio, né? Se alguém sofre porque roubou, porque é uma pessoa que se intromete nas coisas alheias, que glória há no sofrimento desta pessoa, não é? Pelo contrário, é vergonhoso o sofrimento desta pessoa. Mas se alguém sofre por causa de Cristo, tem de que se gloriar, tem de que se alegrar, tem de que se regozijar. Então veja que aqui essa tribulação aqui, não é, que ele fala, né, a tribulação que vai gerar a perseverança que vai levar à experiência, a experiência que vai levar à esperança, que Paulo está tratando aqui. Ele está tratando de uma obediência a Cristo que resulta em sofrimento. Por exemplo, se você ler a Bíblia em Atos, capítulo de número 5, você vai encontrar Pedro e os apóstolos pregando o evangelho em Jerusalém, inclusive no templo. Por causa da pregação do evangelho, Pedro e os demais são presos e é colocado em prisão. O anjo vem, solta, ele aparece pregando no pátio do templo. Aí os sacerdotes, né, os homens mandam prender novamente, traz ele, e aí decidem matar estes homens. Até que Gamaliel vai lá, interfere, diz que não deveria matar, porque o líder, não é, o líder de Pedro, né, o líder dos apóstolos, na mente deles estava morto, então logo se desfaria aquele grupo ali, não perduraria muito tempo. E Gamaliel cita até dois exemplos, cita o exemplo de Teudas e o exemplo de Judas, que também lideravam, não é? E ao morrerem perdeu toda a sua força. E aí eles decidem não matar os apóstolos, mas o texto diz, meu diácono Flávio, que eles deram uma surra nos apóstolos, deram uma pisa, né, no linguajar pernambucano aqui, deram uma surra nos apóstolos. E interessante que em Atos 5, verso 41, diz que os apóstolos, eles se alegraram, porque eles disseram assim: a gente foi achado digno de apanhar por causa de Cristo, veja, de sofrer por causa de Cristo. É sério que isso aconteceu com a gente foi achado digno de sofrer por causa de Cristo. Veja que este é o sofrimento que Paulo está tratando aqui, um sofrimento por causa da obediência ao Senhor. E observem que Paulo, ele mostra para a gente, né, que a tribulação tem como objetivo, né, a tribulação, olha o que eu vou dizer aqui para você, viu? Presta atenção, a tribulação, meu diácono Flávio, é instrumento de Deus para moldar o nosso coração. Assim também, pastor, como o senhor falava sobre a tribulação, nós podemos também acompanhar que na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, sim, nós vamos ver que no capítulo 1, Paulo ele vai falar ali do momento de tribulação que ele passou, que vai chegar um momento que a tribulação foi tão forte na vida dele, que ele até se desesperançou naquele momento. Mas como o senhor bem abordou aqui, Paulo ele estava fazendo a obra de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo estava ali na Ásia, em missões, quando veio essa tribulação sobre a sua vida. E eu até eu preguei aqui domingo passado e falava sobre que o crente ele não está imune às tribulações. Que enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, a tribulação ela sobrevém sobre as nossas vidas. E nós temos que se alegrar, como diz o texto, porque a tribulação ela vem com o intuito de sempre nos aproximar, de nos fazer mais íntimos. E esse papel dessa tribulação, a tribulação tem esse papel de sempre nos aproximar diante de Cristo. E foi assim com Paulo e vai ser assim conosco, e nós temos que sempre conviver com a tribulação e se alegrar em meio a ela. E Paulo diz, né, que a tribulação levará à perseverança. A perseverança aqui é força para resistir, não é? Força para resistir o dia mal, né, as dificuldades por causa do Evangelho, né? Uma operação do Espírito Santo entre nós. E esse sofrimento também vai nos levar a uma experiência, ou seja, à medida que a gente vai se moldando a imagem do seu Filho, né, a imagem de Cristo, nós vamos ter então um caráter provado, né, e aprovado também por Deus, que vai gerar em nós então uma esperança, né? E a gente sabe que a esperança que é derramada em nosso coração, ela nos é outorgada pelo Espírito Santo
de Deus, tá bom? Vamos agora falar também sobre o verso 6 ao verso 8, que fala da certeza do amor de Deus, né? Da certeza do amor de Deus. Vou pedir para o nosso diácono Flávio comentar, né, o verso 6 ao verso de número 8, que fala da certeza do amor de Deus. O versículo 6 diz assim: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós ainda sendo pecadores. E nós precisamos, amados, ter essa certeza que Deus, Ele demonstrou o seu amor por nós, ainda sendo fracos. Quando nós vamos observar aqui, algumas traduções vai dizer, quando nós éramos fracos. Alguns eruditos dizem ainda que nós estávamos sem forças, ou seja, nós ainda estávamos impotentes quando Cristo, Ele dá a sua vida ali, quando nós estamos sem força nenhuma. E o texto ele ainda vai dizer que nós, mesmo por nós sendo esforçados, fazer o nosso esforço, nós se esforçávamos da melhor forma, ainda assim não justificava o que Deus fez por nós. O profeta certa vez declarou que a nossa justiça tratava-se como um trapo de imundícia. A nossa justiça não passa apenas de um trapo de imundícia, ou seja, irmãos, por mais que a gente tente ser justo, a gente não será justo. Se não for o sacrifício de Cristo por nós não conseguiríamos de nenhuma forma adquirir. E Cristo foi motivado pelo amor do Pai para morrer pelos ímpios, porque foi dessa forma que Cristo ele morreu, pelo seu amor, não pelos nossos esforços, mas sim pelo amor de Deus que motivou ele a morrer por nós. E através desse sacrifício nós podemos ter a certeza que Deus nos ama, porque Deus, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos observar que nós nada temos, que todos os dias nós pecamos, que nós entristecemos a Deus, mas esse amor de Deus, esse sacrifício pudesse ficar gravado em nossos corações. E através desse sacrifício nós podemos ter a certeza que Deus nos ama. E também, meu diácono Flávio, né, fala do verso 11 ao verso verso 9 ao verso 11, sobre a reconciliação com Deus, né? Tendo falado aqui sobre os benefícios da justificação, e só para frisar aí para você não esquecer, né, a justificação traz como resultado paz com Deus, acesso, esperança nas tribulações, traz certeza do amor de Deus, e por fim, né, uma última bênção aqui da justificação é reconciliação com Deus. O homem estava, né, com seu relacionamento com Deus quebrado, e a reconciliação com Deus é resultado da justificação. Veja comigo o verso de número 9 até o verso de número 11, assim: logo, muito mais agora, salvos da ira, eu pulei aqui uma parte. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja que o homem estava nesse impasse com Deus, né? Digno da ira de Deus. Verso 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja que Paulo vai frisar para a gente aqui,
de maneira bem clara, né, que se nós fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora, uma vez que estamos em Cristo, né? E ele então vai falar aí para a gente sobre essa questão da reconciliação. O homem, irmãos, ele nasce pecador, debaixo da ira de Deus, digno da ira de Deus, e a gente vê que o amor de Deus, né, por nós, como o nosso diácono Flávio falou, acontece quando nós ainda éramos fracos, ímpios, pecadores, e agora que nós estamos na pessoa bendita de Cristo, nós estamos no Senhor, nós então fomos reconciliados com Ele, né? Não seremos mais frustrados em nossa esperança, porque já está claro, né, que a Bíblia mostra o profundo amor de Deus por nós. Nós somos justificados por meio da morte de Cristo, né, e seremos então salvos da ira que há de ser derramada, que há de ser revelada. E agora nós vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição. Vamos falar um pouco sobre Adão e Cristo, tá certo? Adão e Cristo. Nós percebemos, né, que aqui no capítulo de número 5, do verso 12 ao verso 21, que será então a nossa parte final aqui, a Bíblia fala de Adão e de Cristo. E aí a gente vai ver um contraste que a Bíblia mostra, né, porque a gente vê Adão versus Cristo aqui nesse capítulo, e nós vemos então a condenação, né, versus a justiça, o pecado versus o perdão. Adão e Cristo são aqui apresentados, né, como representantes da humanidade. Adão é o representante da humanidade como caída, né, em seu pecado, prostrada em seu pecado, e Cristo é representante da humanidade como aquele que veio para nos salvar da condenação eterna. Alguns conceitos é extremamente importante, meu diácono Flávio, frisar aqui para os irmãos. Primeiro, que a Bíblia trata de Adão como um ser literal. Adão de fato existiu, tá certo? Adão de fato existiu. A teoria, né, muitas vezes ensinada nas escolas, né, a teoria de Charles Darwin, né, de que o homem ele é um processo da evolução, né, o homem, a teoria da evolução, ela não tem qualquer base nem estrutura nas Escrituras, nem mesmo aqueles que creem, né, a evolução teísta, né, ou seja, tentando misturar e mesclar alguns conceitos bíblicos com a evolução, também não tem qualquer sustentabilidade nas Escrituras. Nós percebemos então que a Bíblia trata Adão como um ser literal. Adão existiu, tá certo? Adão foi um como nós, de carne e osso, e vale lembrar também que Adão ele foi criado, né, um ser com um livre-arbítrio, um homem que podia escolher o bem e escolher o mal, e por causa da sua escolha pelo pecado, por causa da sua decisão pelo pecado, é que nós vemos agora, meu diácono Flávio, o texto, né, aqui de Romanos sendo aplicado e mostrando agora a condição não só de Adão, mas de todos aqueles que vêm depois de Adão, tá certo? Adão, ele peca, certo? Adão ele peca, e todos os descendentes de Adão, eles nascem pecadores. E aqui eu estou frisando essa questão porque existe um aspecto, né, que nasceu num período dos pais da igreja, né, um aspecto teológico que é pregada por Pelágio, tá certo? Pelágio, ele pregava que o ser humano, meu diácono Flávio, ele nasce sem pecado. O pecado de Adão é o pecado de Adão. E nós, seres humanos, nascemos na inocência, como Adão foi criado na inocência. E aí, nessa teoria, ele diz que o homem, então, nasce sem pecado e ele escolhe pecar. Ele escolhe pecar ao longo da sua vida. Então, ele nasce santo, né, limpo, puro. E observem que não é essa a perspectiva bíblica, não é essa a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é de que nós nascemos como descendente de Adão, já manchado pelo pecado, tá certo? Nós nascemos pecadores. Em outras palavras, né, para deixar aqui um tom bem claro para você, a criança, quando nasce, ela já nasce pecadora. Eu poderia aqui citar textos, né, de crianças desde o ventre, ela já é um ser que tem uma natureza pecaminosa desde o ventre, tá bom? Eu tenho uma filhinha, né, a Sara,
E a Sara, eu sempre digo, eu tô brincando com ela lá em casa, às vezes conversando, eu digo, tá vendo, ó, desse tamanho, mas já é pecadora. Já é pecadora, com 8 meses já jogava as coisas no chão, já ficava brava, né? Hoje, né, quando eu reclamo com ela, ela cruza os braços assim, fica chateada com o pai. Já imaginou? Já nasce pecador, a natureza já está ali. E quer ver um detalhe, meu diácono Flávio? A gente ensina a criança a ser humilde, mas ninguém ensina a criança a ser orgulhoso. Ela já nasce orgulhosa. A gente ensina a criança a ser educada, mas mal educada, ela já nasce mal educada. A gente ensina a criança a respeitar, mas ela já nasce desrespeitando. É natural, por quê? É a natureza do ser humano. Ela já nasce com essa natureza, então, inclinada. E Adão, ele foi criado por Deus sem pecado. Teve Adão o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, escolheu o mal. E todos depois de Adão nascem inclinados ao pecado. E é aqui, inclusive, que há um grande debate, né? Pastor, o homem tem livre-arbítrio? Não tem? O homem tem livre agência ou tem livre-arbítrio? E vai aquele debate interminável que a gente sabe que tem, tá certo, a respeito desse tema. Mas numa perspectiva bíblica, a gente percebe que Adão era um ser dotado de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é o poder que o homem tem, meu diácono Flávio, de escolher o bem ou o mal. Ele tem esse poder de escolher. Adão tinha esse livre-arbítrio. Mas quando nós olhamos para nós, seres humanos, para nós, pecadores, nós temos um problema, não é? Hoje, eu, diácono Flávio, você que está me ouvindo, será que você tem o poder de escolher não fazer o mal? Você poderia hoje tomar a decisão assim, pastor, a partir de hoje eu nunca mais vou cometer qualquer tipo de pecado, seja na mente, nas obras ou em atitudes. Se você disser que sim, parabéns para você, você tem livre-arbítrio, o poder de escolher. Mas se você não disser, pastor, eu não consigo, ainda que eu prometa não pecar jamais, eu sempre vou inclinar. Então isso mostra que se nós temos esse livre-arbítrio, meu diácono Flávio, esse livre-arbítrio que existe em nós, ele é inclinado ao pecado. É um livre-arbítrio inclinado para o mal. É um livre-arbítrio como um carro que, quando ele está desalinhado, se o motorista tira a mão da direção, ele desvia da rota. O ser humano tem um livre-arbítrio, se é que tem, nesse sentido, inclinado para o mal, dominado pelo pecado. O poder do pecado influencia, a natureza pecaminosa domina, tá certo? E aí a gente precisa entender que, pastor, o senhor está dizendo que o homem não pode escolher as coisas? Pode, e essa escolha, né, alguns chamam de livre agência. Eu posso escolher vir, o diácono Flávio escolheu estar aqui com a gente hoje. Eu escolhi estar aqui hoje com o diácono Flávio. A gente escolheu fazer na igreja hoje. O diácono Flávio foi lá no guarda-roupa e escolheu usar o azul. Eu escolhi usar esse rosa aqui, né? O rosa. Você escolheu assistir aqui. Outros entraram, viram e escolheu sair. É uma escolha. A gente tem essa escolha. Isso a gente chama de uma livre agência, né? Esse poder, essa capacidade de dizer sim ou não para determinadas coisas. Casar, não casar, viver no Recife ou não no Recife, em São Lourenço ou não em São Lourenço, no estado de Pernambuco ou fora do estado, no Brasil ou fora do Brasil. Você é livre para usar a sua livre agência para dizer isso, ou para um lado ou para o outro, né? Ou fazer ou não fazer, tá certo? Tendo entendido isso, eu espero que você tenha entendido esse conceito. Não é bastante complexo, né, mulher? Eu estou dando aqui apenas uma gotinha d'água aqui, de um oceano inteiro, de tantas coisas que a gente poderia comentar, mas você pode aí, tá certo, deixar também sua pergunta, deixar sua dúvida, se for o caso. E agora a gente vai falar aqui sobre Adão e Cristo, né, que é apresentado do verso de número 12 ao verso 14, lembrando, meu diácono Flávio, que por Adão entrou o pecado. Eu gostaria até de frisar isso aqui. Eu fiz até uma observaçãozinha rápida aqui. Observe que no verso 12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Aí veja que o texto prossegue, né? Lá no verso de número 15: pela ofensa de um só homem morreram muitos. Verso de número 16: porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Verso 17: pela ofensa de um só, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. O que é o reino da morte? É o domínio. A morte domina. Depois que Adão peca, a morte está no governo. Olha, quer ver uma coisa? Ninguém escapa da morte, não é? Até quem diga que a equação da vida é a morte, né? Porque não há branco, não há preto, né? Tá vendo aí essa briga toda aí, né? Racial aí?
mas a morte não escolhe raça, a morte não escolhe poder aquisitivo, a morte não escolhe status social, cargo eclesiástico. Todos passarão pela morte sem exceção. Então a gente está vivendo hoje ainda o reino da morte. O único que venceu a morte foi Cristo, e Ele também nos promete que um dia venceremos a morte, seja pelo arrebatamento da igreja, ou seja pela ressurreição do corpo. Verso de número 19: porque como pela desobediência de um só homem, de um só homem se tornaram então todos pecadores. É assim que a Bíblia então vai nos apresentar, a partir de Adão, nosso estado, a nossa vida diante de Deus, porque em Adão nós somos feitos pecadores. Agora, temos também, meu diácono Flávio, que por um só homem todos se tornaram pecadores, mas também por um só homem todos podem alcançar a salvação. Eu gostaria que nosso diácono aqui comentasse um pouco, se Adão ele foi então a porta que escancarou o pecado para toda a humanidade, quem é a porta que fecha, que perdoa, que nos sara, que nos restaura, que nele superabundou um favor para nós? Podemos observar, como o pastor já abordou aqui, através de um homem, essa desgraça aconteceu, mas também nós não podemos esquecer que também através de um homem essa graça foi abundada, que foi justamente Jesus Cristo. Quando nós observamos e comparando, e a Bíblia ela vai fazer essa comparação de Adão com Jesus Cristo, e nós podemos observar que Cristo, com o seu maior sacrifício naquela cruz, ele morreu e ali pôde resgatar milhões de ofensas, milhões de como eu posso falar, como uma ofensa. Nós nascemos pecadores, como o pastor bem frisou, mas através de Cristo, através da sua graça, Ele nos resgatou desse mar de pecado. Enquanto Adão nos trouxe a morte, Cristo nos traz a vida, e essa vida é através da sua graça, dessa graça que nós não merecemos, que nós temos vida, nós temos todos esses frutos, nós temos paz, nós temos acesso, nós temos uma vida com Deus, e é através de Cristo, do seu sacrifício naquela cruz do Calvário, que Deus, Ele deu o seu Filho e nos resgatou, que como diz o texto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia pecado, onde havia morte, Cristo chegou com vida. Onde havia desgraça, Cristo chegou para resgatar-nos. E nós temos que ter a certeza que através do seu sacrifício é que nós estamos aqui hoje podendo testemunhar, e nós podemos acreditar, ter uma esperança que nós iremos assim também morar com Ele no céu, através dessa esperança que nós teremos uma vida eterna com Cristo. Então nós vemos também, a nossa lição compara, Adão e Cristo, no verso 18 ao verso de número 21, porque Paulo diz assim, quando Paulo diz assim, pois assim como, veja aí no verso de número 18, Paulo vai dizer no verso de número 18 a seguinte expressão, olha aí comigo por gentileza, verso de número 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, a justificação que dá vida. Isso que o nosso diácono Flávio acabou de falar, Então, veja que por Adão entrou o pecado, mas por Cristo entrou então a graça de Deus, entrou o perdão e a salvação. Aí a gente vê uma comparação entre Cristo e Adão. Por exemplo, um só ato de Adão, a transgressão de Adão, todos se tornaram pecadores. Mas também um só ato de justiça de Cristo, e aqueles que se encontrarem em Cristo também se tornam justos. Em Adão,
todos nós somos condenados, mas em Cristo Ele pode dar vida a todos os seus escolhidos. Através de Adão veio a desobediência, né? De um só homem a desobediência, mas a obediência veio também através de um só homem. Somente um homem, ao longo de toda a história, conseguiu obedecer a Deus na íntegra. Essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso que, da mesma forma que o pecado entrou por um só homem, a salvação também, meu diácono Flávio, entra também só por um único homem. E como foi bem colocado aqui, não é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se Adão fez todos se tornarem pecadores, através de Cristo muitos se tornam justos à medida que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí no verso de número 20, no verso de número 21, olha o que é que Paulo fala. Eu vou pedir para o nosso diácono Flávio ler aqui. É o verso de número 20 e o verso de número 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Observe que se o pecado encheu, né, o copo, a graça de Deus superabundou, transbordou, tornou-se ainda mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus agiu assim para que o reino, né, da morte fosse então substituído pelo reino da graça. Porque se o reino da morte domina os homens, o reino da graça agora, pela justiça de Cristo, traz vida eterna para os homens, mediante Jesus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos assim encerrar a nossa aula de hoje, fazendo algumas perguntas, né, de aplicação aqui para a sua vida. Quem é o seu representante diante de Deus? Quem é o seu representante? Seus méritos, sua força, suas prerrogativas, seus atributos, suas características. Quem é o seu representante diante de Deus? Quem te representa diante de Deus? Quem é o teu mediador entre Deus e os homens? Eu espero que seja Jesus. Em quem você tem posto a sua confiança? Em quem você tem confiado ao longo de toda a sua vida, no momento de dor, de tribulação, de sofrimento? Quem é o seu grande líder espiritual? Quem é aquele que em algum momento, né, ou em algum momento que você esteja passando de dificuldades, mas você sabe, existe alguém que intercede por mim com gemidos inexprimíveis? Então, que você possa aplicar essa verdade. Será que você compreende a mensagem da justificação? Compreende a mensagem de Cristo, né, feita por mim, por você? Nós somos justificados, ou seja, Jesus declarou o cristão, aquele que está nele, de justo. E assim queremos fazer assim a conclusão da nossa lição. Primeiro, nós falamos aqui sobre o que é justificação. Justificação é declarado justo. Falamos sobre os resultados da justificação. E aí nós falamos sobre paz com Deus, acesso a Deus, reconciliação, esperança, certeza do amor de Deus. E por fim falamos aqui sobre Adão e Cristo. E mostramos então o contraste que há entre Adão e Cristo, e também a comparação que há entre a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.